Olá, vocês. Deixa eu ver se melhora aqui. E aí, minha gente, como vocês estão? Hoje eu pensei em ler aqui um pedacinho do livro para vocês que eu estou lendo, que eu passei a semana lendo esse livro, não consegui fazer mais nada. Vocês são assim também? Quando estão lendo um livro, não fazem mais nada? Olha que legal, ó. Já diz Jimmy Rohn, né? Nada muda se você não mudar. Era tempo que eu queria experimentar uma mudança dessa, ó. E hoje eu fiz a mudança, ó. O que é que vocês estão precisando mudar aí? E isso inclui também a aventura, né? Que a gente fala aqui desde o começo dos nossos ao vivos, da gente se aventurar, colocar mais aventura na nossa vida, para para que a gente possa imprimir novas sensações no nosso corpo, para que quando a gente estiver numa situação bad, né, numa situação ruim, a gente se lembre, né? Às vezes eu tô desanimada, tô triste, e aí eu vou e vejo o álbum de fotos das viagens que eu fiz, das coisas que eu fiz, ou então simplesmente vem na minha lembrança. Às vezes a gente tá na fila do banco, né? Aquela coisa assim, esqueceu de levar um livro, o celular descarregou, não tem nada para fazer. O que é que a gente faz? A gente vai e lembra de uma das nossas aventuras, de algo que a gente fez que foi muito maravilhoso, e aí a gente já se anima e já fica rindo sozinho, né, na fila do banco. Então eu vou ler o livro, vou ler aqui o trecho, porque essa semana simplesmente eu reli esse livro inteiro e não quis fazer mais nada, realmente só ler esse livro para aprender mais, né? Porque a gente sempre está aqui para aprender, porque a vida é uma escola, né? Então, esse trecho aqui se trata de constelação familiar medial, em que Bert Hellinger pouco pergunta sobre a situação da pessoa, né? E aí ele deixa o campo atuar. E tem uma descrição aqui. Então pode ser que entre em ressonância com alguma questão sua. E por que é tão importante a gente trabalhar essas questões que vêm da constelação familiar? Porque a gente termina nos fortalecendo e isso tem tudo a ver com o nosso amor próprio, com o nosso merecimento, né? Com a nossa autoestima, tá? Que a gente estima muito a gente quando a gente aprende a viver de acordo com as 3 leis da constelação familiar medial, tá? Boa noite, Leida. Excelente noite para você. Então eu vou começar a ler aqui esse trecho em que o participante foi e falou para Bert Hellinger, né? Eu tenho um cliente que é estudante de 24 anos e ontem recebi um telefonema de uma mulher que fez anteriormente uma constelação comigo. Ela relatou sobre a sua irmã que teve uma criança pequena e que já precisou ir 2 vezes para o hospital. Isso não me deixa em paz. Então Bert Hellinger pergunta: e com quem que eu vou constelar agora? E aí a participante disse: comigo. E ele disse: não, com o estudante de 24 anos. Isso fazia parte da profissão. Mais tarde eu descobri algo importante sobre a confissão. Para o padre, isso não é difícil. Ele trabalha em nome de Deus. E nada fica com ele depois. Mas para um terapeuta, a quem se confessa, o que você deve fazer aí? O que você deve dizer a essa mulher? Ela deve visitar a sua irmã e apoiá-la, ok? Pois aqueles que confessam querem que os outros façam algo, mas eles mesmos não fazem nada. Olha aqui esse ensinamento já pra gente, tá? Oi, Isabela! Boa noite! Então, o ensinamento pra gente é o quê? Aqueles que confessam querem que os outros façam algo. Então, quando a gente quer que alguém faça algo por nós, né? Porque de repente a gente se sente impotente ou a gente ainda está na posição de vítima, a gente ainda não adquiriu a responsabilidade por nossa vida, por uma série de fatores inconscientes, a gente começa a contar os problemas da nossa vida para as outras pessoas, como se a outra pessoa fosse resolver para a gente, né? Então a gente confessa os nossos problemas para que os outros façam alguma coisa. Então, por isso que tem muito ditado, né, que quanto mais se fala, pouco faz, é justamente seguindo esse raciocínio aqui, né? Se a gente está o tempo todo contando nossos problemas para as pessoas, a gente está com a expectativa de quê, inconscientemente? De que alguém resolva os problemas por nós, e isso não vai acontecer.
A gente precisa começar a tomar responsabilidade das nossas questões, nossos problemas e perceber o que é que está por trás dos nossos problemas. E quando a gente assume isso, o que é que está por trás? Poxa, eu estou sentindo essa dor. O que é que está por trás dessa dor? O que é que está acontecendo para eu sentir essa dor? E aí a gente realmente ir cavar e buscar o que é que eu posso fazer para que eu melhore dessa dor. Afinal, um dos, assim, vocês aprenderem isso hoje, com o que a gente está conversando agora aqui, já vai ser maravilhoso. Quando a gente está sentindo alguma dor, algum incômodo, algum peso, a gente pode fazer esse exercício muito simples. Vocês estão sentindo agora, se estiver sentindo algum peso, algum incômodo, alguma dor agora, pode fazer esse exercício. Fechar os olhos. Se está concentrado em outra coisa, para um pouco e respira, dá uma respirada. E agora, olhe para essa dor, onde ela está localizada. Olhe para esse incômodo ou esse peso. Simplesmente olhe para ele. Respira. E talvez ele se transforme em alguma pessoa que talvez você nem conheça. E você olha nos olhos desse sintoma, dessa dor, desse peso, que pode se transformar numa pessoa ou não. Não precisa imaginar, simplesmente olhe. E então você pode falar: eu vejo você. E você pode fazer um convite para essa dor, para esse peso, para esse incômodo. Fale para ele: o que você acha de me acompanhar na vida? Pode ficar comigo o tempo que você precisar. Eu recebo e aceito você enquanto você precisar estar comigo. E perceba como é isso. Como isso ressoa em seu corpo. Respira fundo. Percebe como fica agora, né? Como está agora seu corpo. Perceberam alguma diferença? E quando a gente vai começando a exercitar algo desse tipo, a gente vai se tornando o quê? A gente vai percebendo que sim, tem essa possibilidade. Tem como eu finalmente tomar as rédeas da minha vida. Tem como, pelo menos eu começar aos poucos, 5%, né? E a partir disso vão ser desnecessárias essas confissões, né? Da gente estar o tempo todo falando dos nossos problemas para as pessoas. Porque enquanto a gente está contando os problemas para as pessoas e falando e repetindo, a gente está deixando de viver. A gente está com um olhar para um outro lugar que não é a vida, né? Que está acontecendo aí para todo mundo. E é uma coisa muito interessante porque a gente, quando está ressoando nisso, a gente vai encontrar a pessoa, começa a falar, né, dos nossos problemas, o que é que está acontecendo em mim. E é incrível como todas as vezes essa pessoa também tem muita coisa para contar, para falar. Aí pá, 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 pá. E aí essa vai pá, 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 conta também todos os problemas dela. Aí você, vamos dizer que ela disse assim: não, o problema é que eu levei uma queda e quebrei o pé. Essa aqui falou, né? Eu levei uma queda e quebrei o pé. Aí essa aqui vai falar: menina, que horror! Eu levei uma queda, quebrei o pé, quebrei o joelho. Aí a outra diz: menina, que horror! Fulano que eu conheço. Aí às vezes a pessoa fica até sem jeito, né? Mas aí, como não foi com ela, ela vai falar: fulano que eu conheço, ele quebrou, ele caiu, ele morreu. Aí a pessoa diz: nossa, foi mesmo, e tal, e fica naquilo, e tal, e tal, e tal. E as pessoas se despedem, como é que essas pessoas ficaram o resto do dia?
em busca de uma terceira pessoa para ser a vítima, para contar, menino, você não soube que fulano aconteceu isso, isso e isso. Foi mesmo? E com meu fulano aconteceu isso, isso e isso. E aí eu fiquei sabendo também, ó, pá, 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 pá. Aí se despedem e vão em busca de outra vítima para compartilhar aquilo. E é uma coisa muito descontrolada fazer isso, sabe? Boa noite, Karina! Bem-vinda! E a gente tá no piloto automático, tá inconsciente de que a gente tá fazendo isso, e isso tá se tornando um perigo para a vida, porque a gente, quando começa a se alimentar disso, alimentar nosso espírito, alimentar nossa mente com esse tipo de informação, o que é que acontece? A gente vai dormir, passou o dia recebendo essa informação, e uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e a gente vai dormir e tá com aquele peso, com aquela dor, e a gente não sabe o que é. E com esse exercício simples, né, que a gente acabou de fazer aqui, vamos pelo caminho reverso. Eu vou começar a me perceber. Quando eu comecei a me perceber, o que é que aconteceu? O que é que começou a acontecer? Quando as pessoas começavam a me contar. Primeira fase, as pessoas começavam a me contar, aí eu ia e fazia, né? Menina, foi mesmo? E aconteceu, eu ia, dava a corda, aí eu começava a lembrar de alguma história e contava, aí epa, o que é que eu tô fazendo? Aí eu consegui interromper e aí eu comecei a desviar a conversa. Algumas pessoas, é impressionante, a gente começa a desviar a conversa para falar alguma coisa de bom e a pessoa persiste naquilo e a gente às vezes termina se submetendo, principalmente se for alguém do nosso convívio, né? Alguém que a gente ama, que a gente não quer magoar. E aí a pessoa continua persistindo nisso e aí a gente sai esgotada. A pessoa vai pronta para ir contar para outra, achando que vai ser algo bom e a gente sai esgotada, porque a gente fica nessa luta mental de que eu não quero mais isso, não quero mais isso de ficar compartilhando tanta coisa ruim, pensando na morte, né? Essa semana essa semana a moda foi aquela imagem assim, terra, água, fogo, terra, água e ar, né? Pronto. Mortes que aconteceram aí nos últimos 15 dias, 10 dias, que aí o povo já fez essa associação, né? Fogo, terra, ar e água. Ai, meu Deus. E ainda teve gente que botou assim, água, fogo, terra, ar e luto. Vocês viram isso? Foi uma coisa assim que se espalhou. Eu disse, gente, eu só sigo gente positiva e o povo ainda bota isso. E realmente eu paro de seguir porque não dá. A gente quer se purificar, se limpar. Ai, Daniela, eu vou ficar alheia às notícias, ao que está acontecendo no mundo. Sabe o que foi que aconteceu durante 4 meses que eu fiquei em Paraty, no sítio? Fiquei sem internet, tanto é que o povo, quando eu voltei a acessar o Instagram, o povo diz, não, o que foi que aconteceu com você, não sei o que, não sei o que. Aconteceu que eu tava viva! Tava fazendo as coisas da vida, né? Tava olhando pra vida. E eu lembro que no final daquele ano, né? Os primeiros 4 meses do ano, eu fiquei realmente recolhida ali no sítio, vivendo ali, meditando muito e estudando muito. E aí, quando eu voltei para as redes sociais, as pessoas assustadas, o que é que tinha acontecido comigo e tal. E foi um período que eu tive mais paz na minha vida, foram esses 4 meses, eu tive paz. E o interessante que aconteceu no final do ano, desse ano aí, é que alguém começou a falar de um fulano, de uma pessoa que tinha morrido, um artista. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, morreu fulano. Foi, menino, no começo do ano. Aí eu parei para refletir e disse assim, gente, eu não fiquei sabendo da morte dessa pessoa e não fez diferença nenhuma para mim. Tô fazendo ao vivo, viu? Miguel. Miguel. Não venha não. Não venha não. Não dá pra PC não. Miguel, tá pronto a dormir, tá de cueca, não vou spoiler aqui. Então, a gente tem esse mecanismo, tá? A gente tá acostumada. Estava me fazendo mal, Karina colocou aqui. Essa história da água, da terra, do fogo e do ar. Essa história de luto. Então é muito sério isso, gente. A gente precisa filtrar isso, precisa parar. Eu acesso as redes sociais para estar em contato com vocês, porque realmente o que as redes sociais elas têm de bom, elas têm de ruim também. E a gente precisa cuidar dessa parte ruim, né? Essa parte que quando a gente
a melhor forma de fazer isso é se você está passando ali, né, o feed, e se você viu alguma coisa que você lhe despertou um sentimento ruim, para de seguir aquilo, tá? Comigo não, com Botox espiritual não. Se vocês sentirem um sentimento ruim vendo alguma coisa no Botox espiritual, vocês falam pra mim: ei, Daniela, aquilo ali me despertou um sentimento ruim. Aí a gente cresce juntas, tá? Mas às vezes é uma coisa muito esdrúxula, né, das coisas ruins que as pessoas compartilham. Sempre naquela sensação de que elas vão estar trazendo notícias boas, assim, vamos deixar as pessoas informadas, né? Vamos deixar as pessoas antenadas para o que está acontecendo, porque aí tem várias possibilidades, né? Várias coisas malucas que o povo diz. Jesus está voltando, graças a Deus Jesus está voltando, porque o mundo está se acabando. E não acho que é por aí o caminho. O caminho é realmente a gente se conectar cada vez mais com o agora. Porque se uma pessoa, eu falei até ontem aqui, né? No tempinho que a gente falou aqui. Se uma pessoa tá vibrando positivamente, né? Se a pessoa tá olhando para coisas boas da vida, tá olhando para a vida, conseguiu tomar consciência disso que fazia lá atrás do sistema dela, na constelação, olhar para o que não é a vida, né? Que é a morte mesmo. Então, quando a gente está estagnada, quando a gente está presa a essas notícias ruins, quando a gente está sendo transmissoras das notícias ruins, a gente está olhando para a morte. A gente honra essas pessoas que de repente fizeram sacrifícios para que outras pessoas possam acordar e seguimos em frente olhando para a vida. Não necessariamente a gente está tendo que transmitir isso tudo. E isso a gente vai preservando também o quê? Aquela família, né, que realmente perdeu essas pessoas. Aquela família sabe realmente o que sente. E se a gente, de repente, está tão identificado com essas mortes, né, com essas pessoas que morreram, nós olhamos para o nosso sistema. O que é que aconteceu no meu sistema? Quem morreu no meu sistema de uma forma drástica, trágica, que eu não estou olhando, que eu estou me ressentindo tanto, estou ficando tão triste em relação àquela outra pessoa lá. Sempre é o convite para olhar para dentro, mas nunca é o convite para eu estar espalhando cada vez mais, porque eu estar espalhando eu não estou curando, eu estou só espalhando mais a dor e o sofrimento. Agora, quando eu vejo algo desse tipo, sinto a dor, parece meio contraditório o que estou acabando de dizer, mas entendam bem isso. Por um acaso veio a dor para mim, veio isso aí da terra, da água, do ar e do fogo, luto, né? Algumas timelines ficaram pretas, né? Não. Meu filho, eu tô aqui fazendo um ao vivo. Aí a gente. O que é que eu tava falando mesmo? Sim, então a gente se sentiu mal, a gente tem que começar a se perceber de novo, se reconectar de novo. Ontem eu fiz uma palestra e a gente fez uma pequena demonstração de constelação familiar medial. Eram 10 mulheres. E embora aquelas 10 mulheres estivessem representando outras pessoas que não eram elas, mas nós estamos conectadas, todas nós estamos conectadas, elas estavam paralisadas na vida. Elas não conseguiam olhar umas para as outras, certo? E elas não conseguiam se movimentar na vida, por causa de emaranhamentos que cada um ali tinha no sistema e que, consequentemente, quando uma massa, né, quando muitas pessoas têm um certo tipo de emaranhamento, o que ocorreu ontem lá foi questão de aborto, né? Questão de aborto de que é uma família, pelo que uma contou no final, né, compartilhou com a gente no final, só na família dela, 4 descendentes tinham história de aborto, né? Vamos dizer que a bisavó tinha abortado, a avó tinha abortado, a mãe tinha abortado e ela também tinha abortado. O que é que vai acontecer com essa família no futuro? É muita dor envolvida. Por quê? Porque a gente não aprendeu como lidar com o aborto. Então a gente não consegue olhar para a vida. E quando a gente tá, agora eu vou tocar aqui no assunto do botox espiritual, né? Quando a gente tá muito preocupada com a nossa estética, né? Como a gente tem visto muito aí, tá preocupada de tá ficando bonita demais, é aquela coisa exagerada, para encobrir algum mal que eu tô sentindo. Isso significa de algo que não está sendo visto e que precisa ser visto, né? Que é a lei da inclusão, da constelação familiar. Então a gente precisa começar a despertar realmente, porque
Foi linda, assim, o desenrolar do momento ontem que a gente fez para observar essa lei da inclusão, né, em relação a esses abortos. E essas mulheres estavam desconectadas, desunidas, elas não conseguiam olhar umas para as outras. E quem a gente conhece aqui, né, às vezes a gente tá com outras pessoas, com outras mulheres. Elis falou aqui, você estava falando de pessoas que ficam propagando notícias de morte, como o Brumadinho. E eu ia dizer que não é bom ficar propagando, e sim nos curar. E aí falei que era contraditório. O contraditório que eu tô falando é que, ao mesmo tempo que não é pra gente ficar espalhando, o que eu falei, não espalha, né? Para de ver isso. Mas, se você vê isso, você vai. Se você vê, se essa notícia chegar até aqui, você se sentiu algo profundo, você se sentiu triste, percebe que racionalmente, tá? Vamos dizer o jornalista, né? Racionalmente, ele não é da minha família, certo? Eu não conheço ele, eu não tenho nada a ver com ele. Mas aquela notícia me abalou. Me abalou porque eu sou humana? Não. Me abalou porque algo do meu sistema também teve algo trágico dessa forma. Alguém do meu sistema também teve algo trágico dessa forma e essa pessoa está excluída do sistema. Então a pessoa está excluída do sistema por quê? Eita, eu já misturei a coisa de novo, né? Mas é isso mesmo. A pessoa está excluída do sistema por quê? Porque às vezes quando uma pessoa morre de uma forma trágica, as pessoas não sabem viver o luto. Elas travam a dor. Elas bloqueiam a dor. Elas querem a todo custo botar debaixo do tapete essa dor. E às vezes vem de uma geração a outra, assim como a dor de um aborto. Não venha dizer que uma mulher não sente dor ao abortar, porque ela sente. É um pedaço dela que vai e nunca mais volta. E em todas as constelações mostra isso, que a mulher sempre tem um olhar para essa criança. E a gente não sabe como reconhecer isso, né? Com essa criança, esse feto, tá? Então a constelação sempre tem mostrado isso, em todos os abortos tem essa consequência. Então, se alguma tragédia lá fora, de alguém que eu não conheço, ele não é da minha família, ele não é do meu convívio, atinge a mim, na tragédia de Brumadinho, isso atingiu a mim, eu tenho algo para trabalhar em mim, tá? É isso que eu tô falando. E aí é hora de olhar para mim, que dor é essa? Que pessoa é essa que eu não vi, que meu sistema não vi? E ontem apareceu, eu não sei nem dizer para vocês, mas eu acho que era lá para a 14ª geração que isso estava acontecendo, né? De ter mortes na família e as gerações seguintes repetindo, repetindo, até que alguém possa finalmente olhar para isso e curar toda essa ancestralidade. Senão o que acontece é que a família perece, né? A família acaba. E o ser humano, ele tem um instinto de perpetuar a família. E por isso que tem uma vontade, tem tanta vontade de um propósito, de uma missão, porque para deixar o legado, para aquele nome continuar, para aquele nome perpetuar, né? Isso é instintivo. Então, quando a família está indo nesse caminho, né, que está tendo geração após geração, esses abortos, essas coisas acontecendo, é preciso que alguém comece a despertar, porque a dor, eu acredito, que eu percebo, ela vai acumulando. Ela vai acumulando até se tornar insuportável naquela geração e aquela pessoa não sabe o que fazer e ela vai em busca ou enlouquece, né? Ou tem esquizofrenia ou fica psicótica. Um esquizofrênico e um psicótico, aqui nesse livro ele fala, dá muitos exemplos disso, é Ordem de Ajuda, se vocês tiverem interesse, de Bert Hellinger. Muitos psicóticos e esquizofrênicos, eles denunciam o quê? Que tem muitos mortos, assassinatos na família. E o aborto é considerado assassinato. Tamanha é a consequência no sistema familiar, na alma da família. Então, é preciso realmente olhar para isso. E aí a dor, ela pode cessar, ela pode diluir, porque a dor é de não ter visto aquela alma, não ter vivido esse luto naquela época. E aí ela vai se tornando cada vez mais densa, tá? Então é isso que a gente está explicando. A morte,
essas tragédias tocaram tanto você, olha para essas pessoas que não estão sendo vistas, para que aos poucos isso seja aliviado. E aí, com esse alívio, com esse trabalho interno que exige dedicação, assim, concentração. Para isso vocês podem fazer as meditações que tem no meu canal do YouTube, Daniela de Medeiros, Constelação Familiar. Oi, Maura, ótima noite! E também nas nossas aulas, que é outro canal, que é só essas aulas aqui do Instagram, tá? Que é Botox Espiritual, o nome do canal no YouTube. Vocês podem fazer esses exercícios também, mas no canal Daniela de Medeiros, Consteladora Familiar, Constelação Familiar, tem muitas meditações e exercícios. Vocês podem fazer também, porque isso vai cada vez mais clareando o que está acontecendo por trás dessas dores, desses incômodos, dessas tristezas. E só para concluir, o que eu estava falando em relação à beleza, que a gente fala muito aqui, né? Dessa preocupação excessiva com beleza das mulheres, de nós mulheres, né? De estar com tudo certo, né? Vamos dizer, aquela sobrancelha tem que estar exatamente daquele jeito, aquela maquiagem tem que estar com aquele jeito. Os cílios agora, né? Que tá na moda, os cílios assim que dobra até o pescoço. E aí quer se consertar toda a mulher, literalmente quer se consertar como se ela tivesse quebrada. O que é que tá por trás disso? Essas dores, esses excluídos, essas pessoas não vistas no sistema familiar. Então, de forma inconsciente, para disfarçar essas dores, a mulher está querendo se consertar, mas ela quer consertar a carne, ela quer consertar agredindo o corpo e não realmente olhando para aquilo. Tudo bem que você tá de bem com a vida e você quer levantar os peitos, quer fazer algo, tudo bem, mas a maior parte dos casos se trata disso. Eu conheço a irmã da minha manicure, a minha manicure, eu não a conheci, mas ela há cerca de 10 anos, ela foi fazer uma lipoaspiração e por erro médico, de acordo com a irmã dela, foi um erro médico, ela veio a falecer. E ela disse que a irmã dela tinha uma obsessão por beleza, por ficar bonita, por ficar bela. E ela olhava para a irmã e achava a irmã linda. E ela ficava repetindo para a irmã: mulher, você é linda, você tá vendo defeito aonde? Ela disse: não, tem gordurinha aqui, tem não sei o que, não sei o que. Ela disse: mulher. E aí ela procurou médico e os médicos diziam: não, você não precisa do procedimento estético, não precisa desse procedimento e tal, é só fazer exercício que você já vai ficar do jeito que você está esperando aí ficar. Ela disse: não, eu quero fazer a lipo. Até que ela achou um médico que concordou em fazer a lipo e na mesa de cirurgia ela veio a falecer por causa da lipoaspiração. E aí a minha manicure, que é a irmã dessa que faleceu, ela disse que até hoje não entende o que passava na cabeça da irmã dela, né? Que tinha essa busca incessante, né? E que não sossegava. E aí, conversando mais, ela começou a me contar um pouco mais a história da família dela, né? E aí a gente falou agora há pouco, a mãe dela era esquizofrênica, né? E a esquizofrenia, a gente falou agora há pouco que é algo que a alma está mostrando o quê? Que tem alguém lá atrás que foi assassinado na família e a vítima e o agressor, eles não se reconciliaram. Então, vamos dizer que como eu não conhecia a pessoa, eu não posso afirmar isso, mas pela bibliografia, né, pela literatura da constelação familiar e pelo meu conhecimento das observações de eu como consteladora, é exatamente isso que acontece. As pessoas, as mulheres principalmente, elas querem encobrir, elas ficam nessa loucura, que tem umas que é uma loucura mesmo, da beleza, de ficar bela, de ficar cada vez mais bonita, e às vezes perdem a noção do belo mesmo, como em alguns casos que a gente vê que a mulher perdeu a noção do belo porque esticou tanto, puxou tanto. E outra coisa que acontece com muitas mulheres que têm essa preocupação muito grande com beleza, que tem em comum isso, elas nem se conhecem, mas conversando comigo, sabe um discurso muito comum que talvez vocês se identifiquem, e isso não é um julgamento que eu estou falando, mas é uma forma de acordar, despertar para você olhar para dentro. É justamente esse discurso assim: mulher, eu posso até morrer na mesa de cirurgia, eu posso até ter problema com a toxina bucolínica, né? Bucolínica. Mas mesmo que eu morra, mesmo que aconteça alguma coisa ruim comigo, eu quero morrer bonita, quero morrer linda. Vocês percebem isso?
é uma loucura isso, pensar dessa forma, né? A pessoa ir para uma mesa de cirurgia pensando, se eu morrer, pelo menos vou morrer magra. Percebem que é algo que está distorcido, é algo que está precisando olhar para dentro? Então vamos olhar para dentro, minha gente. Compartilhem aí essas ideias se vocês perceberam que tem alguma conexão com o que vocês sentem dentro de vocês. Porque às vezes, racionalmente, a gente fica com uma interrogação na cabeça, a gente fica achando que de repente Daniela está exagerando. Não é isso que acontece. Eu sou vaidosa, simplesmente gosto de me ver bonita. Mas tem uma diferençazinha. E aí, de repente, a gente não está com consciência e começar a despertar para isso. Será que eu estou nisso de querer estar mascarando algo que eu estou sentindo na minha alma inconscientemente? Ou realmente eu estou buscando ficar mais bonita, buscando ficar mais magra? Gente, tem gente que tem 70 anos e está até hoje preocupada com o que vai comer, está até hoje preocupada com tudo. Você sabe o que é passar 70 anos da vida? Tá o tempo todo preocupada que está magra, se vai engordar, de estar malhando, tá contando as calorias, de isso dominar completamente sua consciência. A nossa consciência tem 5%, 95% está lá no piloto automático. E se a gente não olha para isso, a gente não vai saber, não vai ter sossego na vida. E aí a gente fica nessa loucura, porque a gente vai se ocupando, cada pessoa se ocupa de um jeito, né? Para que a gente se ocupa desse jeito? Para não olhar para isso que precisa ser visto. E quanto menos a gente desvia disso, de olhar para o que precisa ser visto, mais distúrbios a gente vai ver no mundo externo. Mais problemas a gente vai ver no mundo externo para despertar, acordar, né? Porque nosso sistema familiar ele empurra a gente para que a gente encontre a solução, principalmente sistemas familiares em que muitas gerações essa dor já está instalada e vai, às vezes a criança já nasce com essa dor do sistema familiar e muitas mães às vezes não entendem o que aconteceu, o que se passa com essa criança, né? Às vezes crianças que já nascem com câncer, né? E autismo também, tem muitos casos de autismo acontecendo, é impressionante. E é justamente algo para ver no sistema familiar, tá? Depois a gente pode continuar mais sobre. Ah, eu adorei também, ó. Olha, Isabela, sabe o que é isso? Isabela botou aqui que adorou o meu cabelo. Sabe o que é isso? É outra proposta que eu tenho para vocês, que eu falei numa outra aula aqui, né, no começo do ano, para a gente se aventurar cada vez mais, para a gente imprimir cada vez mais emoções e sensações boas no nosso corpo de experiências positivas. Então, aqui foi a minha aventura de hoje, pintar o cabelo de uma cor, né? Aí eu dá pra ver, dá, porque tem hora que dá pra ver, tem hora que não dá pra ver. Mas tá rosa. Aí eu, pra ser mais ousada ainda, eu peguei e fui, saí do cabeleireiro, fui pro shopping passear e tirar foto. Eu vou botar nos stories para vocês verem. Porque o shopping, coincidentemente, inaugurou um espaço hoje só para tirar selfie, né? Olha a ideia dos caras. Aí eu fui lá me aventurar também, justamente para imprimir mais momentos de alegria, porque a gente vive momentos de tragédia, né? Mesmo que seja vendo essa tragédia lá fora, não aconteceu com a gente essa tragédia lá fora, e aí a gente vai imprimindo cada vez mais. Aí a gente vai criando expectativa. Vocês acham o quê? Que as pessoas que colocaram e espalharam aquela história, tragédia na terra, tragédia no ar, tragédia na água, tragédia no fogo, que cria na alma dessas pessoas a expectativa de que outra tragédia está prestes a acontecer, e acontece. Porque o nosso Henry Ford já dizia, né? Se você acredita ou se você não acredita, você está certo, você está certa. Então, às vezes, uma tragédia pode acontecer aqui do meu lado e eu não fico sabendo porque eu estou noutra frequência. E às vezes. Isabela, eu pintei a unha do pé com glitter. Eu nunca nem tinha pensado em fazer. É isso mesmo. Aí foi bom que o povo perguntou assim: você vai pintar de rosa pro carnaval? Aí eu disse: carnaval? Eu tava nem ligada que tava perto do carnaval. Eu disse: não, é porque eu quero mesmo. Quem sabe mês que vem eu pinto de azul, sei lá, né? Mas vamos.
cada vez mais colocar novas situações na nossa vida, para a gente atrair cada vez mais novas situações, porque isso é a vida é movimento, tá? Beijo, beijo, beijo para vocês. Espero que a gente se veja amanhã. Excelente noite para vocês. Obrigada pela companhia.